Bom dia, boa tarde, meus colegas do sexto ano A, B e C. Estamos aqui para dar início a mais uma aula de História. Hoje no capítulo 4, Modos de Vida na América, Povos do Atual Território Brasileiro. Eu vou ler só esse textinho pequeno aqui para vocês, né? Como vocês já sabem, não existe um consenso sobre as rotas percorridas pelos seres humanos para a chegada na América e a data exata que isso ocorreu. Contudo, é certo que quase todas as regiões do continente tenham sido habitadas há pelo menos 10 mil anos atrás. Gente, quando a gente fala 10 mil anos atrás, a gente está se referindo que é exatamente há 10 mil anos atrás. Não é 10 mil anos antes de Cristo, porque se for 10 mil anos antes de Cristo, seria 10 mil mais 2, seria 12 mil antes de Cristo. Então, 10 mil anos atrás já é somando com os 2 mil que é antes de Cristo. Gente, muitos historiadores estão pesquisando dia e noite para descobrir quando os homens americanos, quando esses homens que habitam aqui, habitaram, que quando os portugueses chegaram eles já estavam aqui, aqueles homens americanos que vivem nas florestas, como os índios, né? Como eles chegaram até aqui, como eles se desenvolveram, chegaram até onde chegou, né? Então, é uma pergunta que a gente não consegue responder com firmeza, né? Mas a gente tem algumas informações, tem alguns indícios, né? De que esses homens que aqui viviam, eles deixaram alguns resquícios que a gente consegue provar que eles estavam aqui já em torno de 10 mil, 12 mil antes de 10 mil ou 12 mil anos atrás. E o percurso que eles fizeram também nós não temos assim uma explicação, um consenso geral de como esses homens chegaram até aqui. Como eles migraram da Europa para cá, da Ásia para cá, da África para cá, da Austrália para cá, né? A suposição mais aceita que tem é pelo Estreito de Bering, né? Na aula passada eu dei uma explicadazinha e falei sobre o Estreito de Bering. Eu não sei se eu voltando um pouco aqui, dá para me ver aqui o Estreito de Bering, né? Para me mostrar para vocês como o homem chegou na América. Ele veio caminhando, né? Por conta das mudanças climáticas que vão acontecendo e eles vão ficando com frio, com vontade de um local que tenha mais comida, que tenha um pouco mais de calor, né? E assim eles vão migrando. Ó, aqui a página 32, a gente tem o Estreito em cima, ó, Estreito de Bering, aqui bem no meio. Onde está aparecendo aqui a página 32, ó. 30, onde está aparecendo a página, está aqui, ó, Estreito de Bering. O homem veio da Ásia para o Brasil, por esse Estreito de Bering. Isso aqui né? Mar, oceano, certo? Coberto com água. Só que tem uma época do ano que ele congela. Então, até hoje, os pesquisadores que vivem pesquisando essa região lá, eles passam com caminhão, né, tratores, direto lá por cima. Só que quando descongela, vira mar, né? Aí tem que ser navio, tem que ser barco. Vamos voltar lá para a nossa página. Então, provavelmente, os homens que chegaram até a América, eles vieram por ali, pelo Estreito de Bering, certo? Continuando aqui o nosso assunto, né? Indo aqui. Isso aqui, gente, são desenhos nas cavernas que mostravam estes homens caçando, a importância da caça, a importância desse alimento. Aqui provavelmente são antílopes, né, animais que eles capturavam com as lanças, marcas das mãos deles. Aqui eles, alguns historiadores dizem que essa marca da mão aqui, que dá para a gente saber quanto tempo, pelo teste químico dá para a gente saber quanto tempo está, né? Essa pintura, que é em torno de 10, 12 mil anos atrás,
eles colocavam a tinta da planta misturada com água na boca. Aí eles sopravam, borrifavam aqui em cima da mão. Aí onde ficava a mão, não ficava pintado. Ficava pintado só a parte onde a mão não estava, né? Aí, consequentemente, fica a mão da tinta, a marca da tinta. E essa outra mão aqui, provavelmente foi melada de tinta e ele colocou na parede, né? Para ficar marcado, né? A ideia de registrar, a ideia de marcar o território, de dizer que ali era deles, de dizer o que eles faziam para repassar de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, né? Era uma forma de registro histórico e se tornou realmente um registro, né? Continuando aqui, os mais antigos habitantes do atual Brasil. As discussões entre os arqueólogos para determinar quais rotas os grupos humanos percorreram para chegar à América e quando isso ocorreu, também se repetem, evidentemente, quando o assunto é povoamento do território brasileiro. A gente não tem assim um consenso. Há quem diga que foi há 12 mil anos atrás, e tem vestígios de 7 mil anos atrás, vestígios de agricultura, os primeiros passos para a agricultura brasileira, né? Há 7 mil anos atrás, onde eles plantavam aqui, ó. Olha o que eles plantavam. Eles plantavam milho, algodão e feijão. O algodão provavelmente para fazer alguma roupa, alguma coisa, né? Se alimentar, claro que não. Mas o feijão, provavelmente para alimento, milho, alimento. E outro cultivo principal deles era a mandioca. A mandioca cozida, a mandioca assada. Eles até hoje, né, tem a cultura de fazer a tapioca lá entre as comunidades indígenas, comer a tapioca com o peixe assado, né, que eles pegam no rio e tal. Continuando aqui, mostra aqui alguns arqueólogos, né, escavando aonde? Mesmo em Rondônia, em Porto Velho, né? Arqueólogos, sítio arqueológico de Vila Nova de Teotônio, em Porto Velho, Rondônia. Aqui eles encontram, arquivam, estudam aqueles vestígios para poder escrever um pouco da história, né? Acrescentar um pouco a mais na história. Os povos sambaquis, né? O que é os povos sambaquis, né? Aqui mais embaixo a gente tem uma foto, gente, ó. Conchas de sambaquis no sítio arqueológico Ponta da Garopaba do Sul, em Jaguaruna, Santa Catarina, 2017. Eu vou ler um pouquinho aqui, ó, para você entender aqui. A elevação do nível do mar, provocada pelo derretimento das geleiras, motivou muitos povos a se instalarem nas proximidades dos rios, lagos e mares, à procura de alimentos e recursos hídricos. Nesses locais, em várias partes do nosso continente, foram encontradas grandes montes de conchas e de restos de animais, principalmente aquáticos. Essas conchas aqui, gente, são aqueles buzinos, né, que a gente chama de buzos, né? Acredita-se que eles se alimentavam. Os primeiros homens que viveram aqui se alimentavam às margens dos rios, dos lagos, dos mares, né? Desses buzinhos. Só que aqui são muitos. Aqui são toneladas e toneladas de buzinhos, né? Por baixo desse morro aqui foi encontrado esqueletos humanos. Tipo assim, eles botavam o esqueleto humano e botavam uma cerquinha. Aí colocavam essa concha em cima, tipo enterrando a pessoa. Acredita-se que isso daqui não era somente para se alimentar, essas conchas eram utilizadas também para ritual, uma espécie de ritual funerário, religioso, alguma coisa assim. Então, ainda está sendo estudado, né, porque isso assombra muito o historiador, porque ainda não se tem um esclarecimento sobre a origem dessas imensas quantidades de conchas, como eles faziam para conseguir tudo isso. Então, está sendo estudado ainda. A questão da cerâmica. Os povos ceramistas, né? Foi encontrado aqui na margem do rio Amazonas várias peças de cerâmicas, utilizadas também provavelmente para ritual religioso. A cerâmica também é utilizada provavelmente para cozinhar o alimento, para assar o alimento. Então, existem as perguntas, né? Muitas dessas cerâmicas foram encontradas próximas aos sambaquis, né?
porque ali não é exatamente um local para se cozinhar o alimento. Ali era um local utilizado para fazer um ritual fúnebre, religioso. Então, acredita-se que a cerâmica tenha sido utilizada também para fins religiosos lá no Sambaquis, né? Nas regiões onde foi encontrado esses sítios arqueológicos que tem esses sambaquis, né? Aqui no Brasil a gente tem a foto, né? No Brasil a gente tem vários sítios arqueológicos de sambaquis, que é aquele monte de conchas, né? Feito uma montanha de conchas que por baixo existiam os esqueletos humanos, que eles enterravam as pessoas lá por baixo, né? Sim, só voltando aqui também, gente. Essa cerâmica, muitas vezes eles encontraram potes feitos de cerâmica, cerâmica de barro, de argila, né? De barro de louça, argila. Eles faziam aquele potezinho e colocavam a pessoa que morria dentro daquele pote, né? Crianças, adultos, faziam um pote grande, botavam a pessoa adulta dentro. Só que antes de colocar a pessoa, eles quebravam os membros inferiores e superiores, os braços e as pernas, para poder dobrar, para entrar no pote. Aí eles enchiam de barro o pote e era colocado lá, né? A cerâmica também tinha esse fim. Então, os sítios arqueológicos no Sambaquis, ó. A gente tem aqui, ó, em Monte Alegre, a gente tem aqui, deixa eu olhar aqui, Sambaquis, esse desenhozinho, ó. Aqui, gente, o desenhozinho do Sambaqui, né? Sítio arqueológico de Lagoa de Minas Gerais, sítio arqueológico de Pedra Pitada, no Pará, sítio arqueológico da Ilha do Marajó e Sambaquis. Vamos procurar aqui o símbolozinho que tem o Sambaqui, ó. Onde é que tem um Sambaqui? Diminuir aqui para resolução, porque é muito ruim. Olha, a gente tem aqui no litoral norte, litoral sudeste e sul do país. São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, certo? Paraná, Santa Catarina, parte aqui do Rio Grande do Sul. Beleza? Sítio de Lagoa Santa, de São Raimundo Nonato. Esse daqui é muito conhecido em Minas Gerais, né? Esse crânio aqui, gente, foi um crânio encontrado em torno de 1990, certo? E que eles deram o nome de Luzia, porque era um crânio de uma mulher, né? Luzia, que significa luz, né? Revelou aos estudiosos algumas coisas importantes. É de 11.500 anos. Aí aqui eles reconstituíram essa cabeça dela, fizeram aqui de argila, né? Gente, só lembrando que essas coisas que foram encontradas nesse sítio de Lagoa Santa, São Raimundo Nonato, ele foi levado para cá, ó. O crânio de Luzia e a reconstituição do seu rosto fazia parte do rico acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio de grandes proporções em 2 de setembro de 2018. Foi no ano atrasado, não sei se vocês chegaram a assistir na TV, essa destruição desse museu, né? Inclusive o crânio dela, né? Foi queimado também. Ficou algumas coisas que eles estão tentando reconstituir. Eu não sei ainda se eles conseguiram reconstituir, né? Mas é uma tristeza, né? Tristeza, uma perda para a gente que tanto busca, né? Entender a nossa história e tal. Aí aqui, ó, com base nesses estudos, alguns pesquisadores concluíram que provavelmente ocorreram duas levas migratórias em direção à América, como já abordado no capítulo 2. Uma mais antiga, de origem não mongoloide é que não veio daquela região da China, né? E outra mais recente, de origem mongoloide, que são esses que deram origem a esse povo mais, o olho mais puxado, né? Mais indígena. Na década de 70, as escavações dirigidas pela arqueóloga Niede Guidon, São Raimundo Nonato, Piauí, ela conseguiu encontrar indícios de objetos, desenhos nas paredes, cerâmicas, de produção há 50 mil anos atrás. Isso é o que ela fala, né? Muitos historiadores dizem que não. Lá ela encontrou restos de fogueira, de homens que matavam os animais e levavam para dentro das cavernas e faziam a fogueira para se alimentar daquele animal ali, né? Eles dizem que não, isso ali foi resto de incêndio de florestas e o processo erosivo do tempo, a própria ação do tempo fez com que aqueles indícios não fossem levados em consideração
para ter 50 mil anos, né? Essa questão da megafauna do quaternário, né, são a fauna desses animais mais pré-históricos, né? Aqui no Brasil, 83% dessa fauna ela desapareceu, foi destruída. Alguns historiadores eles afirmam que foi uma mudança climática muito grande que fez com que diminuísse os alimentos, a escassez de água aumentasse muito e esses animais morressem por conta disso. Outra linha de pensamento também diz que a ação do homem contribuiu muito, né? Muitos caçadores, coletores, homens primitivos dessa época, mataram animais em excesso ou destruíram biomas, né, onde esses animais se alimentavam, se reproduziam. É bem diferente da região africana, que ainda preserva grande parte, né, da sua savana, dos seus animais, né, dessa fauna que lá existe. Apesar de ter todos os seus problemas ambientais, ela ainda considera. Então, aqui no Brasil, 83% dessa megafauna desapareceu. E na África, somente 10% desapareceu. Né? A gente ainda tem, acredito que essa megafauna que ele está se referindo seja esses animais de grande porte, como o leão, o elefante, a zebra, a girafa, né? O crocodilo, né? Que existem lá pela África, que aqui no Brasil tem poucos desses animais, esses animais grandes, né? Como a onça pintada, a anta, poucos animais de grande porte que tem aqui no Brasil, né? Mas poucos, mas ainda tem. Aqui fala a questão de muitos historiadores que discutem que a ação do homem contribuiu, outro diz que a própria mudança climática contribuiu, né? Outros dizem que as duas coisas contribuíram para o desaparecimento desses animais. Aí, gente, nós temos aqui uma tarefinha que a gente vai fazer, a gente vai copiar e responder. Eu vou olhar aqui, eu acredito que essa tarefa aqui a gente já fez, né? Mas se a gente não tiver feito, a gente vai fazer agora. E caso a gente já tiver feito, eu vou elaborar umas questões e vou enviar para vocês agora no grupo. Aí vocês copiem, respondam e mandem para o grupo, tá certo? Valeu!